E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Exames do João Ricardo. Ah, pá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, infelizmente, está cada vez mais presente na vida de muita gente, a doença de Alzheimer. E para a gente desvendar esse universo complexo, trouxe um especialista de peso aqui com a gente, preparado para essa jornada. Preparadíssimo. A doença de Alzheimer é um desafio, e tanto para a medicina quanto para as famílias que convivem com ela. Mas, como dizem por aí, conhecimento é poder, né? É isso É aí. isso que a gente vai te trazer hoje. Informação de qualidade para você entender melhor essa doença. Mandou bem? A doença de Alzheimer, ou DEA, como a gente vai chamar aqui para facilitar, afeta principalmente pessoas mais velhas. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Mas você sabia que os números da DEA são assustadores? A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 35 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com a doença. Pois é, e a projeção é que esse número chegue a dobrar até 2030. Aqui no Brasil, estima-se que 1,2 milhão de pessoas sejam afetadas. E isso inclui tanto as que já têm o diagnóstico, quanto as que ainda não foram diagnosticadas. E, infelizmente, as que não têm acesso ao tratamento adequado. Caramba, é muita gente, né? E aí que entra a importância do diagnóstico precoce, certo? Mas antes de a gente falar sobre isso, queria que você explicasse melhor o que é a ADE e como ela se desenvolve no cérebro, para a gente entender direitinho o problema. Claro. A DIE é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela causa a morte progressiva dos neurônios, que são as células do nosso cérebro. Essa deterioração começa de forma sutil, impactando as vias colinérgicas, que são como as estradas de comunicação entre os neurônios, e uma área do cérebro chamada núcleo basal de Maynard. Com o tempo, a doença se espalha para outras regiões, como o hipocampo, o córtex entorrinal, o neocórtex e os núcleos da base, causando cada vez mais danos. E quais são as consequências dessa degeneração toda para o paciente? A gente sabe que afeta a memória, mas vai além disso, né? Exatamente. A memória é a função mais afetada, principalmente no início, mas a DIE também impacta a linguagem, a capacidade de raciocínio e de tomar decisões. E em estágios mais avançados pode comprometer até as funções básicas do corpo, como andar, falar e se alimentar. É uma doença que, infelizmente, vai limitando a pessoa cada vez mais. Pesado, né? E tem um outro ponto que muita gente não sabe, que é a relação da DE com o diabetes tipo 2. É, muita gente se surpreende com essa ligação, né? Mas os estudos mostram que existe sim uma relação entre as duas doenças, embora ainda não esteja totalmente claro se o diabetes tipo 2 causa DA ou se é apenas um fator de risco. Mas então me explica uma coisa, o que o diabetes e a DE têm em comum? Por que essa relação é tão forte? Olha, existem alguns mecanismos que acontecem tanto na DE quanto no diabetes tipo 2 e que podem explicar essa relação. Um deles é a lesão endotelial, que é um dano na parede dos vasos sanguíneos. Explica melhor essa parte da lesão endotelial. Muita gente pode não saber o que é. Imagina os vasos sanguíneos como as estradas do nosso corpo, levando nutrientes e oxigênio para todos os órgãos, inclusive para o cérebro. O endotélio é como se fosse o asfalto dessas estradas. Quando ele sofre um dano, a circulação sanguínea fica prejudicada. E isso pode afetar o funcionamento do cérebro, contribuindo para o desenvolvimento da DE. Entendi. É como se as estradas ficassem esburacadas e o transporte de nutrientes para o cérebro fosse prejudicado, né? E a resistência à insulina, que é tão comum no diabetes, como ela entra nessa história? A insulina, além de regular o açúcar no sangue, também tem um papel importante no cérebro, especialmente na memória e no aprendizado. Acontece que na resistência à insulina, o cérebro não consegue usar a insulina de forma eficiente e isso pode prejudicar o funcionamento dos neurônios, aumentando o risco de desenvolver a DIE. Alguns estudos até chamam a DIE de diabetes tipo 3, justamente por causa dessa relação com a insulina. Diabetes tipo 3 nunca tinha ouvido falar. Interessante essa comparação. E tem mais algum mecanismo que explique essa ligação entre diabetes e DE? Tem sim. Outro fator importante é o estresse oxidativo, que é basicamente um desequilíbrio entre a produção de radicais livres, que são moléculas instáveis que danificam as células, e a capacidade do nosso corpo de combatê-los. O estresse oxidativo está relacionado ao envelhecimento e a diversas doenças, inclusive o diabetes e a DE. Ele contribui para a inflamação no cérebro, a morte dos neurônios e a formação daquelas placas que são características da DE. Então você entende direito, o diabetes tipo 2 pode sim aumentar o risco de ter Alzheimer, seja por causa da lesão endotelial, da resistência à insulina ou do estresse oxidativo, certo? Isso mesmo. Mas, como eu disse, essa relação ainda não está 100% esclarecida. Precisamos de mais pesquisas para entender melhor todos os mecanismos envolvidos e saber se o diabetes tipo 2 é realmente uma causa da DA ou apenas um fator de risco. Interessante. E além do diabetes, o que mais pode aumentar as chances de uma pessoa desenvolver a DE? A idade avançada é o principal fator de risco, sem dúvida. Mas existem outros fatores que também podem contribuir, como o histórico familiar da doença, baixo nível de escolaridade, hipertensão arterial, obesidade e sedentarismo.
E até mesmo o traumatismo craniano, a depressão, a perda auditiva e o isolamento social. Caramba, a lista é grande, hein? Mas pelo menos alguns desses fatores a gente pode controlar, né? Ter um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e manter a mente ativa com atividades que estimulam o cérebro ajuda a prevenir a ADE, certo? Com certeza. Cuidar da saúde física e mental é fundamental para reduzir o risco de desenvolver ADA. E diversos estudos comprovam isso. A gente não tem como controlar a idade ou histórico familiar, mas adotar hábitos saudáveis pode sim fazer a diferença, retardando o aparecimento dos sintomas e até mesmo prevenindo a doença em alguns casos. E por falar em sintomas, vamos voltar àquele ponto que você mencionou no início. A insônia. Qual é a relação dela com a ADE? Essa relação é bem intrigante. Pesquisas indicam que pessoas que sofrem de insônia primária, aquela que não é causada por outra condição médica, sabe, têm um risco maior de desenvolver demência no futuro, inclusive ADA, e isso vale até para pessoas mais jovens, com menos de 40 anos. Sério. Insônia pode ser um sinal de alerta para DIE, mesmo em pessoas jovens. Mas e nas pessoas que já têm Alzheimer, como a insônia se manifesta? Nos pacientes com DA, a insônia se manifesta de diversas formas. Dificuldade para iniciar o sono, sono fragmentado com vários despertares durante a noite e sonolência excessiva durante o dia. E esses problemas tendem a piorar conforme a doença avança. E por que isso acontece? Qual a explicação para essa ligação entre insônia e DIE? Ainda não sabemos ao certo, mas uma das teorias é que a insônia esteja relacionada ao acúmulo daquela proteína que a gente já mencionou, a beta-amiloide, no cérebro. Durante o sono, o cérebro faz uma espécie de faxina, eliminando toxinas e proteínas acumuladas durante o dia, inclusive a beta-amiloide. Quando a pessoa tem insônia, essa limpeza não é feita de forma eficiente. Isso pode contribuir para a progressão da DIE. Entendi. Ou seja, a insônia pode ser tanto um fator de risco para a DIE quanto uma consequência da doença, formando um ciclo vicioso. E por falar em beta-amiloide, vamos falar agora de um assunto muito importante, o diagnóstico da DIE. Com certeza. O diagnóstico precoce, como a gente já falou, é fundamental para iniciar o tratamento e retardar a progressão da doença. E uma das grandes novidades nesse campo é o exame de sangue Precipit-AD2, que você mencionou lá no início. Exatamente. Esse exame tem dado o que falar, né? Você pode explicar melhor como ele funciona. Claro. O Precipit-AD2 é um exame de sangue que analisa a presença de biomarcadores específicos, que são como pistas que indicam a probabilidade de haver placas de beta-amiloide no cérebro, uma das características da DA. Ele é um avanço importante porque oferece uma forma menos invasiva e mais acessível de detectar a doença em seus estágios iniciais. E como era feito o diagnóstico antes desse exame? O diagnóstico tradicional da DIE se baseia na avaliação clínica, com testes neuropsicológicos, exames de imagem, como a ressonância magnética, e, em alguns casos, análise do líquido cefalorraquidiano, um procedimento mais invasivo. O Precipit-AD2 surge como uma ferramenta complementar que pode ajudar a identificar a DIE de forma mais precoce e precisa, que é legal, mas ele substitui os outros métodos de diagnóstico. Não, ele não substitui os outros exames, mas é uma ferramenta a mais que os médicos podem usar para confirmar ou descartar a suspeita de DIE. O diagnóstico ainda deve ser feito com base em uma avaliação completa do paciente, considerando todos os aspectos, como histórico familiar, sintomas, resultados de exames. O Precipit-AD2 é mais uma peça desse quebra-cabeça. Entendi. E você mencionou a análise do líquido cefalorraquidiano, esse exame ainda é usado? Sim. Em alguns casos, ele ainda é necessário para auxiliar no diagnóstico. É um exame mais invasivo, que envolve a coleta de uma amostra do líquido que envolve o cérebro e a medula espinhal, mas pode fornecer informações importantes sobre a presença de marcadores da DIE, complementando os outros exames. E além do Precipit-AD2, existem outros exames de sangue que podem ajudar no diagnóstico da DIE. Sim, existem outras pesquisas em andamento com exames de sangue que, no futuro, podem se tornar ferramentas importantes para o diagnóstico da DA. A ciência está sempre avançando, né? A expectativa é que a gente tenha cada vez mais opções para detectar a doença precocemente. Que ótima notícia. E falando em avanço, vamos falar agora sobre o tratamento da DIE. Existe cura para a doença? Infelizmente, ainda não existe cura para a BA. Os tratamentos disponíveis hoje visam principalmente aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente e retardar a progressão da doença. Mas a cura ainda é um objetivo que a ciência busca alcançar. E quais são os medicamentos usados no tratamento da DIE? Como eles funcionam? As classes de medicamentos mais usadas são os inibidores da colinesterase, como o donepezil, a rivastigmina e a galantamina, e o memantine, que atua de forma diferente. Me explica melhor como cada um deles funciona. Os inibidores da colinesterase aumentam os níveis de acetilcolina no cérebro. A acetilcolina é um neurotransmissor importante para a memória e outras funções cognitivas, e a DIA causa uma redução na sua produção. Já o memantine atua protegendo os neurônios do excesso de glutamato,
outro neurotransmissor que, em altas concentrações, pode ser tóxico para os neurônios. Então, basicamente, esses medicamentos ajudam a compensar os desequilíbrios químicos que a DEA causa no cérebro, né? Mas eles conseguem reverter o quadro da doença. Infelizmente, não. Eles não conseguem reverter os danos já causados pela DE, mas podem ajudar a retardar a progressão dos sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. É importante lembrar que o tratamento da DE deve ser individualizado, considerando as características de cada paciente e o estágio da doença. E além dos medicamentos, o que mais pode ser feito para ajudar os pacientes com DE? Além dos medicamentos, existem outras terapias que podem ser muito benéficas para os pacientes com DE, como a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia e a musicoterapia. Essas terapias visam estimular as funções cognitivas, motoras, sensoriais e emocionais, contribuindo para a autonomia e bem-estar do paciente. E qual o papel da família no tratamento da DIE? A gente sabe que é uma doença que impacta a vida de todo mundo ao redor do paciente, né? A família tem um papel fundamental no tratamento da DE. O apoio familiar é essencial para o paciente, tanto do ponto de vista emocional quanto prático. Os familiares precisam estar informados sobre a doença, os seus sintomas e as suas fases de progressão, para poder oferecer o suporte necessário ao paciente e lidar com os desafios que a doença impõe. É um trabalho em equipe. Com certeza. Cuidar de alguém com DIE exige muita paciência, compreensão e amor. Mas com informação, apoio e tratamento adequado, é possível ter uma vida com mais qualidade, mesmo diante da DIE. Sem dúvida. E é por isso que estamos aqui hoje, para levar informação e esperança para quem convive com essa doença. E antes de encerrarmos essa primeira parte do nosso mergulho na Universidade EA, queria te fazer uma pergunta. Considerando essa projeção de aumento no número de casos, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? A prevenção é realmente o melhor caminho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acredito que a prevenção é a chave para mudarmos esse cenário. Precisamos conscientizar as pessoas sobre a importância de adotar hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, controle do estresse, estímulo cognitivo e sono de qualidade. Tudo isso ajuda a proteger o nosso cérebro e reduzir o risco de desenvolver ADE. Concordo plenamente. A prevenção é o nosso melhor investimento. E na próxima parte do nosso papo, a gente vai continuar explorando esse tema, falando sobre a influência da mídia nos nossos hábitos alimentares, o impacto do açúcar na saúde do cérebro e o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável e, consequentemente, reduzir o risco de desenvolver ADE. Não perca. E por falar em prevenção, acho que é um bom gancho para a gente falar da influência da mídia nos nossos hábitos, especialmente na alimentação. A gente é bombardeado o tempo todo com propagandas de alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar e gordura. E sal é prático. É gostoso? Mas será que é tudo isso? A gente sabe que esses alimentos não são lá muito saudáveis, né? E a gente já falou da relação do diabetes com a DIE. Será que o açúcar também pode ter um papel importante nessa história? Com certeza. O consumo excessivo de açúcar, principalmente desses alimentos industrializados, tem sido associado a vários problemas de saúde, como obesidade, diabetes, tipo 2, doenças cardiovasculares, e acredite se quiser também ao declínio cognitivo e ADA. Sério. Açúcar pode afetar o cérebro a esse ponto. Me explica melhor como isso funciona. Aqui existem algumas teorias. Uma delas é que o excesso de açúcar no sangue causa um processo inflamatório no corpo todo, inclusive no cérebro, e essa inflamação crônica ao longo do tempo pode danificar os neurônios e aumentar o risco de desenvolver ADE. Faz sentido. A gente já ouviu falar que inflamação é a raiz de vários problemas de saúde, né? E a resistência à insulina, que a gente também já comentou, entra nessa história de alguma forma. Exatamente. O excesso de açúcar também pode levar à resistência à insulina, que, como a gente viu, está relacionada à ADA, tem mais. O açúcar pode interferir na produção de uma substância chamada BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. BDNF, nome complicado, hein? Para que serve essa substância? O BDNF é super importante para o crescimento e a sobrevivência dos neurônios. Ele ajuda a formar novas conexões entre os neurônios, fortalecendo a comunicação entre eles, e o açúcar pode atrapalhar a produção do BDNF, deixando o cérebro mais vulnerável. Caramba, o açúcar é um vilão disfarçado, então. E o pior é que a gente é influenciado o tempo todo pela mídia a consumir esses alimentos cheios de açúcar sem nem saber dos riscos. É verdade. A gente precisa ter um olhar crítico em relação às propagandas e fazer escolhas conscientes na hora de se alimentar, ler os rótulos, optar por alimentos in natura ou minimamente processados e maneirar nos ultraprocessados. Tudo isso faz diferença para a nossa saúde, inclusive a do cérebro. Não dá pra ser ingênuo, né? A indústria alimentícia visa o lucro, não a nossa saúde. Mas e aí o que a gente pode fazer para resistir a essas tentações e ter uma alimentação mais saudável? Quais são suas dicas? Planejar as refeições é fundamental. Se você já sai de casa com um lanchinho saudável na bolsa, fica mais fácil resistir à tentação de comprar um salgado na padaria, por exemplo. Outra dica é cozinhar mais em casa, assim você controla os ingredientes e a forma de preparo e, claro, se informar sobre nutrição. Quanto mais você souber sobre os alimentos, melhores serão suas escolhas. Concordo. Conhecimento é poder, né?
E vale lembrar que a mudança de hábitos não precisa ser radical, começa aos poucos substituindo um alimento por vez. Vai experimentando novas receitas, descobrindo o prazer de comer comida de verdade. Exatamente. A alimentação saudável não precisa ser sinônimo de sofrimento, tem tanta coisa gostosa e nutritiva por aí. É só ter um pouco de criatividade e disposição para experimentar. E falando em experimentar, vamos recapitular o que a gente já viu sobre como prevenir ADIs. A gente falou da alimentação, mas tem outras coisas importantes, né? Sim. Além da alimentação, a prática regular de exercícios físicos é fundamental. Mexer o corpo faz bem para a saúde como um todo, inclusive para o cérebro. Controlar o estresse também é importante, já que o estresse crônico libera substâncias que podem prejudicar os neurônios, e não podemos esquecer do sono de qualidade. Como a gente viu, o sono é essencial para limpar o cérebro e evitar o acúmulo da beta-amiloide. Verdade. E tem mais. Manter a mente ativa com atividades que estimulem o cérebro também é super importante para o centro de leitura a trazer mais atividades de força. Tudo isso ajuda a manter o cérebro funcionando a todo vapor. Com certeza. E não podemos esquecer do acompanhamento médico regular. É importante ter um médico de confiança que acompanhe sua saúde como um todo e te oriente sobre os exames preventivos. A detecção precoce de qualquer problema de saúde, inclusive a DE, aumenta as chances de sucesso no tratamento. E por falar em detecção precoce, a gente falou bastante do exame de sangue Precivitin-AD2. E parece ser uma ferramenta promissora, né? Mas é bom lembrar que ele não substitui os outros métodos de diagnóstico certo. Exatamente. O Precivitin-AD2 é um exame complementar que pode auxiliar no diagnóstico da DE, mas a decisão final sobre o diagnóstico e o tratamento deve ser feita pelo médico com base em uma avaliação completa do paciente. Xodê. Puxa, acho que a gente cobriu bastante coisa importante sobre a DE nessa nossa conversa. E agora, para finalizar a segunda parte, queria destacar a importância de se manter informado sobre a doença. A pesquisa nessa área está avançando rapidamente, então é importante buscar informações em fontes confiáveis, como sites de instituições médicas e científicas, e conversar com seu médico. Concordo. Informação é a chave para a prevenção e com tratamento de qualquer doença, inclusive a DE. Quanto mais a gente souber sobre a doença, melhor preparados estaremos para enfrentá-la caso seja necessário. Chegamos na reta final do nosso papo sobre a doença de Alzheimer. Nossa, passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente começou a desvendar esse universo complexo da DE. A gente aprendeu sobre os sintomas, os fatores de risco, as novidades no diagnóstico, como aquele exame de sangue Precivitin-AD2. É verdade. E a gente viu também como diabetes tipo 2 e a insônia podem estar relacionados à DE e como a mídia influencia nossos hábitos alimentares, nos levando a consumir mais açúcar e que também pode ser prejudicial para o cérebro. Falando em hábitos alimentares, vamos recapitular tudo o que a gente viu sobre prevenção da DE. A gente já sabe que a alimentação é o ponto-chave, mas o que mais podemos fazer para manter o cérebro saudável? A gente precisa encarar a prevenção como um estilo de vida, sabe? É. Não adianta só mudar a alimentação por um tempinho e depois voltar para os velhos hábitos, a gente precisa adotar hábitos saudáveis para a vida toda. Tipo, o que exatamente? Me dá uns exemplos práticos. Claro. A gente já falou da importância de uma alimentação balanceada rica em frutas, verduras, legumes, proteínas magras. E maneirar nos ultraprocessados, no açúcar, nas gorduras ruins. Mas além da comida mexer o corpo, é fundamental. Exercícios físicos regulares, pelo menos 30 minutos por dia, fazem maravilhas para o corpo e para a mente. E como é que o exercício físico ajuda a prevenir a DE? De várias maneiras. O exercício físico melhora o fluxo sanguíneo no cérebro, estimula a produção de BDNF, aquele fator de crescimento dos neurônios que a gente já conversou, ajuda a controlar o estresse, a ansiedade. Tudo isso contribui para a saúde do cérebro e protege contra a DE. Então tá explicado porque a gente se sente tão bem depois de uma caminhada ou de um treino, né? É o cérebro agradecendo. O que mais a gente pode fazer? Controlar o estresse também é super importante. A gente vive num mundo acelerado, cheio de cobranças. Mas precisamos encontrar maneiras de relaxar e aliviar a tensão. Yoga, meditação, contato com a natureza. Cada um tem seu jeito de lidar com o estresse. O importante é encontrar o que funciona para você. E o sono? A gente falou bastante da relação da insônia com a DA. O que a gente pode fazer para ter uma boa noite de sono? Criar uma rotina de sono é fundamental. Tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, criar um ambiente tranquilo e escuro no quarto, evitar cafeína e álcool antes de dormir. Tudo isso ajuda a regular o sono e ter uma noite mais tranquila. E a gente não pode esquecer do lazer, né? Manter a mente ativa, aprender coisas novas, se divertir. Tudo isso faz bem para a saúde mental e ajuda a prevenir a DE. Exatamente. Ler um bom livro, assistir a um filme, jogar um jogo, aprender um idioma novo, fazer trabalhos manuais. Tudo isso estimula o cérebro e ajuda a manter a mente afiada. E para finalizar, queria reforçar a importância do acompanhamento médico regular. É importante ter um médico de confiança que te conheça bem e possa te orientar sobre os exames preventivos. A detecção precoce é fundamental para qualquer doença
E com DIE não é diferente. Concordo. E se você tiver histórico familiar de DIE, se notar algum sintoma ou se tiver qualquer dúvida, procure um médico. Não espere os sintomas se agravarem para buscar ajuda. Informação e prevenção são as nossas melhores armas contra a doença de Alzheimer. É isso aí. Bom, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da DE. Espero que vocês tenham gostado do papo e que as informações que a gente compartilhou hoje ajudem vocês a cuidar melhor da saúde do cérebro. Eu também espero que tenha sido útil. E lembre-se, prevenir é sempre o melhor remédio. Agradecimento especial ao Laboratório João Paulo pelo apoio de sempre e a gente se vê no próximo Papo de Exames do João Ricardo. Até mais.